Imagine só, sua casa acabou pegando fogo e seu pai decidiu ir comprar cigarro. Sem ter aonde ir, você acabou passando alguns dias na rua até encontrar uma garota maluca que lhe oferece comida e uma casa para morar. O problema é que essa é uma casa de garotas delinquentes que agora irão tentar se aproveitar ao máximo de você. Com certeza morar lá será melhor do que ficar na rua. Enfim, essa é a história de Koushi, o protagonista do anime Megami Ryou no Ryobukan. Caso você não tenha entendido por causa dessa pronúncia horrível, o nome vai estar na tela para você. Então já se aconchegue aí e vem comigo. O anime começa com a casa de Koushi pegando fogo. O seu pai acabou não assumindo a responsabilidade e fugiu da cidade, assim fazendo o jovem garoto morar nas ruas. Certo dia ele está implorando por comida já sem forças quando aparece uma mulher. Ela é uma pesquisadora chamada Mineru e lhe oferece comida. Koushi vai para a casa dela e ganha um miojo. A mulher, vendo que ele está todo sujo, come o Naruto que está na bochecha dele e o manda tomar banho. E sim, cara, caso você não saiba, essa comida aqui que tava na cara dele se chama Naruto. E quando ela faz isso, ele já sai correndo envergonhado pro banho. O problema, ou não, é que chegando lá, ele acaba encontrando 3 mulheres, sem roupas, e grita desesperado. Uma mulher escuta aquilo do lado de fora e vai ver o que é. Mas antes, arruma uma placa mostrando que aquela casa é o dormitório das deusas. Essa mulher se chama Athena. Quando ela vai perguntar para Mineru o que está acontecendo, Koushi sai do banheiro correndo e acaba esbarrando nela, assim caindo em uma posição constrangedora de cara com a calcinha dela. Athena então tem um ataque e seu nariz sangra muito. Mineru explica que aquele é o dormitório das deusas de uma universidade feminina e que ela é responsável pelo local. Ele também conhece Kiriya, uma garota com o corpo muito atlético. Frei também se apresenta, uma linda garota do 3º ano. E por fim, ele conhece Serene, uma garota que parece ser mais tímida. Koushi explica sua situação para as garotas e diz que precisa de um emprego para consertar sua vida. Mineru então sugere ao garoto para aceitar o trabalho de responsável do dormitório. Assim, ele terá comida, um lar e até um salário. E bom, ela não disse isso, mas ele ainda vai ganhar 5 belas mulheres, né, mano? Me parece um bom emprego, eu aceitaria. Você eu já não sei, é porque você é meio mestre. E é claro que o protagonista aceita, porém, Athena também precisa concordar com aquilo, e eles vão ver o que ela acha. A garota diz que isso é impossível e até arruma suas coisas para ir embora. Mineru explica para Koushi que ela tem problemas em lidar com homens. Ela é traumatizada pois viu uma amiga do antigo dormitório com um cara, o que acaba fazendo ela ter sangramentos nasais toda vez que encontra um homem. As garotas parecem normais com a saída da amiga e Koushi diz que não quer tirar um lugar de ninguém da casa. Ele vai atrás de Athena e diz que recusou a oferta de trabalho e que ela pode voltar para lá. Ela então volta para o dormitório durante a noite pensando nas palavras bonitas de Koushi e percebe que ela estava sendo egoísta e se preocupando apenas com si própria. Athena então vai até o garoto que está dormindo na praça e o leva nas costas para o dormitório. E já escuta o que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Esse daqui vai ser o casal mais foda do anime. Mas Koushi acaba acordando e sem querer pega nos peitos de Athena, que tem outro sangramento nasal e desmaia. Ele leva a garota para o dormitório e aceita o emprego, assim tendo finalmente um lar. No outro dia ele está varrendo do lado de fora do local, quando escuta algumas garotas dizendo que aquele é um dormitório problemático. Ele começa a limpar a casa e percebe que todos os quartos são sujos, com exceção do quarto de Athena. Ele toca a campainha do quarto de Mineru e ela aparece sem as roupas de baixo e diz que isso é importante para as pesquisas dela. Ele sai correndo de lá e fica moscando na frente do quarto de Frei, que o puxa para brincar de cosplay. Ela é uma cosplayer louca que veste as pessoas com as roupas que ela quer à força. Frei então pede para Koushi ajudá-la a tirar suas medidas e começa a tirar as roupas. Quando o garoto começa a fazer isso, acaba ficando envergonhado e corre, mas a fita métrica está amarrada em Frei e eles acabam caindo. E como ele é muito sortudo, já fica de cara com os melões da garota. Frei acha que aquilo foi de propósito e o clima está prestes a esquentar, mas Mineru aparece dizendo para evacuarem o local, pois ela teve um problema com as pesquisas e isso resultou em uma explosão.
confusão. Do lado de fora da casa, Koshi percebe o porquê do dormitório delas ser chamado de problemático, afinal elas são meio doidas. Ele então dá uma bronca nas garotas por elas fazerem coisas inconsequentes, mas sai correndo de vergonha quando percebe que está gritando com as garotas que salvaram a sua vida. As duas conversam enquanto esperam o gás tóxico se dissipar e dizem que fizeram um grande achado o contratando. Koshi logo aparece de volta com um cobertor para cobri-las e as garotas ficam felizes com isso. De noite, Athena diz que elas devem parar de andar sem roupas no dormitório e que a partir de agora irá reprimir comportamentos imorais. Logo vemos a planta do dormitório e percebemos que tem um quarto secreto aonde o protagonista nem sabe o que tem e que provavelmente é o quarto todo quebrado que vimos antes. Durante a noite, quando Koshi está tranquilo no seu quarto, um buraco no teto aparece e Kiriya acaba caindo. O protagonista vai tentar salvá-la e toma uma pererecada na cara, assim novamente caindo em uma posição constrangedora. Kiriya levanta e pede desculpas. Koshi pergunta o que aconteceu e a garota não responde. Ele logo acaba vendo um mangá que ela derrubou e sua companheira de dormitório explica que quando conheceu o mundo dos mangás ficou muito apaixonada. Quando ela lê uma parte de seu livro, acaba ficando envergonhada e isso faz ela dar socos na parede. E foi assim que Koshi percebeu como ela caiu, dando socos no chão. Kiriya novamente pede desculpas por ter quebrado o teto e a parede, e pede para dormir no quarto dele para que ela não caia no buraco de novo durante a noite. O protagonista resiste, mas acaba deixando. Quando eles se preparam para dormir, Kiriya diz que ele lembra os irmãos dela e começa a treinar luta com ele, igual fazia com os irmãos. Koshi bate no chão e desiste da luta, antes de dizer que ela é fofa e para ser mais cuidadosa com garotos. Ele sai correndo e vai dormir no quarto dela, enquanto Kiriya fica no dele pensando no que ele disse, e que talvez ela esteja vivendo uma história igual dos livros de romance dela. Durante a noite, Serene vai ao quarto de Kiriya pedir para ela fazer um lanche, mas quem está lá é Koshi. A garota diz para ele que pode consertar o chão se ele aceitar se tornar um servo dela. E como ele tá meio com sono, né, tropa, ele acaba aceitando. Serene então se aproxima dele e lhe dá um beijo antes do garoto voltar a dormir. No outro dia vemos que o quarto está perfeito novamente e Kiriya agradece ao protagonista, mas ele não sabe o que aconteceu e acha que o beijo de Serene foi um sonho. Pela manhã o garoto prepara uma sopa para as garotas, que ficam impressionadas com isso. Serene é a primeira a experimentar e diz que não esperava menos do seu servo, assim mostrando para Koshi que aquilo não foi um sonho e realmente aconteceu. Enquanto eles comem e conversam, Athena percebe o quanto o garoto ficou próximo das outras garotas, inclusive se dando bem até com Serene, que sempre age como um animal selvagem. Koshi pergunta para as garotas se elas têm dinheiro para que ele possa comprar alguns mantimentos para a casa e Mineru lhe mostra o cofrinho do dormitório. Athena não entende como ele ganhou tanta confiança das garotas e diz querer ajudá-lo nas compras para que assim ela possa tentar entender, né? O mais engraçado de tudo, rapaziada, é que o cofrinho do dormitório tem o dinheiro retirado pela bunda, mano, e eu com certeza teria um cofrinho desse. Eles logo vão ao supermercado e Athena tenta desviar de todos os homens que vê no caminho para evitar sangramentos nasais. Koshi diz que ele está orgulhoso por ela estar enfrentando seus medos. Athena fica toda feliz com isso, mas percebe que por ele ser gentil assim, acabou conquistando as outras garotas. Ao pensar isso, ela fica toda envergonhada e sai correndo, mas acaba dando uma de cega e esbarra em dois caras. Antes do nariz dela começar a sangrar, Koshi a salva da vergonha, levando-a para longe. Eles vão até um cybercafé para Athena se acalmar um pouco. Pra quem não sabe, um cybercafé é um restaurante tipo Starbucks, porém é dividido em salas como se fossem quartos para descansar. Quando Koshi a salvou, ele fingiu ser o irmão mais novo dela e a chamou de irmãzona. A garota parece ter gostado disso e pede para que ele continue a chamando assim. Quando o protagonista lhe chama dessa maneira, Athena parece gostar, pois sempre quis ter um irmão mais novo. E eu acho que isso atrapalha nossos planos, tá, rapaziada? Então já pode parar de chipar eles aí. Quando Athena vai levantar para eles irem embora, acaba pisando em cima do vestido e ficando sem ele. Ao tentar levantá-lo novamente, a garota se atrapalha toda e cai em cima da cara do protagonista. E rapaziada, mano, o bicho já tá ficando acostumado a sentir o cheirinho, né, meu parceiro? Cheirinho aí de carcinha. Na volta pra casa, ela diz ao garoto que o julgou errado e que irá confiar nele a partir de agora. Durante a janta, como de costume, elas sempre ficam empolgadas. Mineru puxa Koshi para comer junto com ela. Frey tenta lhe dar a comida pelos seus seios. Kiriya, com ciúmes, derruba a maionese em Serene, que tira a roupa. E no meio de tudo isso, no meio dessa confusão, Athena diz que irá protegê-lo delas a partir de agora, como uma boa irmã mais velha.
Todas elas ficam empolgadas com Akiro e pedem para ser chamadas de irmãzona também. 2 semanas após se mudar para o dormitório, Koushi está lidando com suas atividades domésticas e pensa em voltar para a escola. Um evento chamado Golden Week está prestes a começar. Bom, para quem não sabe, esse evento no Japão é a junção de 4 feriados junto de alguns fins de semana que dão 10 dias de folga para o pessoal. Koushi prepara o café da manhã para as garotas e elas parecem competir entre si para ver quem é uma irmã melhor para o garoto. Frei coloca roupas fofas nele. Mineru quer testar seus experimentos. Serene parece um animal de estimação e Kiriya quer lutar com o garoto. Durante a luta, o protagonista acaba desmaiando e quem cuida dele é Athena. Mas quando Koushi está acordando novamente, ele acaba sem querer tirando a roupa de sua irmãzona, o que a faz ter outro sangramento nasal. Mais tarde, quando as garotas estão brigando, Mineru chega e diz que depois da Golden Week, Koushi poderá voltar à escola. Então, 10 dias depois, ele finalmente vai até a escola. Uma garota chamada Suteya aparece de repente e dá a voadora, brava por não saber o porquê do sumiço dele. Ela é meio bipolar e parece ter ficado preocupada com o garoto, mas ao mesmo tempo parece não ligar também. Ela vai embora brava, mas quando está fora do campo de visão, lamenta por ter demonstrado estar brava quando na verdade ela estava preocupada. Koushi vai até Suteya e pede desculpas por não ter falado nada. Durante as aulas, ele tenta arrumar tempo para falar com sua amiga, mas não consegue. No fim das aulas, ele corre até ela para contar tudo o que aconteceu, mas ela apenas o despreza e vai embora. Logo vemos que ela tem uma condição especial que a deixa mais sensível a calor e a toques. Por causa desse problema que ela conseguiu virar amiga de Koushi. Na creche, durante a infância, todos brincavam juntos e ela não podia, até que o protagonista a chamou para brincar. Ela não aceitou, mas explicou sobre seu problema com calor. E é claro, como Koushi é um homão da porra, ele teve uma ideia genial. Com o gelo da geladeira da escola, ele esfriou suas mãos para poder tocar na garota. Eles então deram as mãos e viraram grandes amigos. A garota lamenta sempre reagir de uma maneira que não expressa como ela realmente se sente e fica sem entender o porquê mesmo assim Koushi não se afasta dela. O sol logo chega nela e Suteya começa a passar mal. Mas o protagonista aparece com as mãos geladas e a surpreende ao mostrar que não se esqueceu dela, pois trouxe uma lancheira cheia de gelo. Ele explica toda a sua situação para a garota, que parece não acreditar e estar com ciúmes. Suteya então irá ao dormitório ver se é mesmo verdade. Koushi tenta a segurar, pois ela ainda está fraca e eles acabam caindo. Ao ficar em uma posição constrangedora, a garota diz que queria ser alguém em que ele confiasse. Mas logo em seguida muda de humor e lhe dá uma bica pra longe. Bom, ela realmente é muito bipolar, né, rapaziada? Primeiro ela fala os seus sentimentos e depois finge que não liga. Mas, pelo menos, eu acho que temos um casal aqui, né, mano? Agora vocês podem shippar, beleza? Só vai ser meio complicado, né? Ele ficar apanhando toda hora, enfim, mas tudo bem. Na hora de ir embora, Suteya começa a seguir o garoto para ver o dormitório. Ele fica com medo de levá-la e se nega até o fim. Mas ele acaba se ferrando, pois Mineru e Frei saem correndo da casa depois de mais um experimento falho. Sem contar que ambas estão com roupas desleixadas, assim deixando o protagonista em uma enrascada. Depois de Suteya seguir Koushi até sua casa nova, ela logo conhece Athena, uma das primeiras a chegar lá. Após Suteya novamente ter uma troca de personalidade e bater em Koushi, as garotas percebem que provavelmente ela sente algo por ele. Mineru e Frei falam para Athena que ela tem uma concorrente agora e ela já fica brava. Será que a Athena voltou pro jogo, rapaziada? Eu acho que já dá pra shippar ela com o protagonista de novo, né, mano? Porém, eu prefiro a Suteya agora, tomara que fique a Suteya. Kiriya e Serene logo chegam e elas novamente brigam para ver quem é a irmã de Koushi. Suteya então já solta logo um grito falando que ela vai decidir se aquele dormitório é mesmo apropriado para seu amigo. Ela começa olhando pelo quarto de Mineru, mas ela nem sequer pode entrar porque ele está repleto de gás tóxico. No quarto de Frei ela tem uma boa primeira impressão, porém a doida dos cosplays acaba querendo vestir Suteya e já agarra ela para trocar de roupas à força. Isso não se faz, né, galera? Meu Deus. Athena então salva a garota e a leva para o seu quarto. Suteya acha o quarto dela bem normal e o seu medidor de perigo abaixa, porém Koushi acaba elogiando Athena demais e o medidor já sobe de novo. No quarto de Kiriya parece andar tudo bem.
até que ela abre um livro de romance e fica envergonhada com a cena, assim dando um soco na parede e deixando Suteya sem entender nada. Serene chega toda fofa para mostrar que o dormitório tem sim algo bom e dá um biscoito para Suteya. O problema é que o biscoito já estava vencido, né, rapaziada? Durante a visita, acabou ficando muito tarde, assim fazendo Mineru sugerir que Suteya fique no dormitório essa noite. Ela escolheu o quarto de Athena para dormir e elas tentam conversar, porém são interrompidas por um grito de Koshi. Chegando no banheiro, vemos que ele esbarrou com Kiriya e ambos estão em uma posição constrangedora. A garota diz que isso foi sem querer e que não tem maldade nenhuma, porque ele é como se fosse seu irmão mais novo. Suteya se irrita e diz que agir como irmã e ter outros pensamentos é roubar, assim deixando Athena e Kiriya com vergonha. Nos próximos dias, ambas as garotas parecem o evitar. Isso para não parecerem ter sentimentos por Koshi. Elas saem rapidamente para a escola e acabam esquecendo as marmitas, o que faz com que Koshi tenha que se vestir de mulher e ir até a faculdade feminina delas para levar. Ele entra correndo por estar com muita vergonha, mas acaba chamando muita atenção de várias garotas que acham ele fofo. Athena o salva delas, lhe dando um abraço, dizendo que ele é sua irmãzinha. Ela então pega a sua marmita e leva Koshi até a Kiriya. Chegando lá, elas acabam se esbarrando e se molhando. As garotas da faculdade parecem estar atrás do protagonista para ver se ele é mesmo mulher. As duas então começam a se secar e trocar de roupas de uma forma muito sensual. Koshi apenas fica de costas escutando aquilo. Aí é complicado, né, rapaziada? Essas aí também tá de sacanagem, né? Athena acabou colocando uma roupa de Kiriya, mas como ela tem os seios maiores, o botão da camisa acabou quebrando e voando bem no pote de Koshi. Além de deixar o melão de Athena pra fora, né, rapaziada, que faz ela ter outro sangramento nasal. Quando todas estão no dormitório, Mineru pergunta o porquê das duas estarem agindo de forma estranha com Koshi. Elas ficam envergonhadas e Athena muda de assunto, dizendo que eles todos devem sair de férias juntos, além de chamar Suteya. E bom, eu acho que ela quis chamar a garota apenas para mostrar que não tem segundas intenções com o protagonista. Serene escuta aquilo e acaba se trancando no quarto. Koshi vai ver o que aconteceu e entra no quarto dela pela primeira vez. Lá tem uma pilha de sujeira que desmorona em cima do garoto, assim o fazendo cair em uma posição constrangedora com Serene. Ela explica que está receosa em sair de férias, pois ela nunca saiu para outro lugar, além da faculdade e do dormitório. Todos se reúnem para achar um jeito da garota se sentir confortável na viagem. Ela gosta muito da luz do luar e por isso eles decidem procurar algo relacionado a isso. Koshi pergunta se Suteya gostaria de ir à viagem e ela diz que sim. Frey tenta vestir Serene com uma fantasia de um anime com tema de lua, mas não dá certo. Mineru faz uma poção para ela ficar mais tranquila, porém isso apenas serve de afrodisíaco para Frey, né, tropia? Meu Deus. Kiriya tenta ensiná-la uma técnica de luta ligada ao sol e à lua, porém ela fica cansada do mesmo jeito. Quando eles não têm mais soluções, Athena chega com um guarda-chuva no qual a parte de dentro mostra a lua, e com isso Serene concorda em ir viajar. Rapaziada, parece que só a Athena que é inteligente nessa casa, né? Meu Deus. Mas no dia da viagem, quando eles vão até o endereço da reserva, vemos que a Athena não é tão inteligente assim. Reservou um hotel no lugar errado. Eles foram para uma região montanhosa em vez de ir para a praia. Lá parece ser um lugar mal assombrado e Kiriya já fica em choque. Durante a noite, todos vão em uma fonte termal. Mineru sobe em cima do muro para espiar Koshi e zoar com ele. Mas a toalha dela acaba caindo e Athena já fica pé da vida. Porém, a dela acaba caindo também, o que ironicamente faz o protagonista ter um sangramento nasal. Durante a noite, todas vão dormir no mesmo quarto de Koshi. Athena sai sem falar nada e começa a demorar para voltar, o que preocupa Mineru e Koshi, que vão procurá-la. Eles não encontram e vão até um lugar que estava fechado. Lá parece ser mal assombrado e Koshi já fica se cagando. Mineru então chega muito perto e ele fica envergonhado, o que o faz sair correndo e se perder dela. Porém, ele encontra a Athena e explica a situação. Logo eles são assustados por alguém e acreditam que aquilo era um fantasma. Athena promete cuidar do protagonista e pensa que nessa viagem eles não são irmãos, e que ele não é o responsável pelo dormitório, o que faz ela acreditar que pode beijá-lo. E na hora que finalmente ia acontecer, Mineru aparece e interrompe tudo.
Inclusive, vemos que a pessoa de antes era Serene e não um fantasma. No dia seguinte, eles finalmente vão para a praia e todos se divertem. Menos Suteia, que está bravo por não ter melões grandes iguais das outras garotas. Suteia então logo começa a se afogar e Koji, que estava fazendo o papel de salva-vidas, corre para salvá-la. Mas como ele não sabe nadar, quem ajuda a garota é Kiriyama. Mas pelo menos Suteia fica feliz que ele se preocupou com ela. Koji parece incomodado por estar pensando muito em Athena e vai comprar uma bebida. Enquanto isso, Suteia fica conversando com Kiriya e as outras garotas e acaba se dando muito bem com elas. O problema é que ela passa mal quando é tocada e Kiriya gosta muito de abraços. Athena então corre para comprar alguma coisa para ela beber, mas acaba sendo parada por dois homens. Koji está voltando e acaba vendo aquilo, assim a salvando novamente. Mais tarde, Suteia foi conversar com Athena para agradecer pelo convite da viagem. Elas conversam bastante e Suteia fica tranquila em saber que Athena vê Koji apenas como um irmão. Mas eu acho que ela não pensa muito assim não, viu rapaziada? Mas enfim. Na volta para casa, o garoto parece estar meio triste. Já nos próximos dias, ele continua dessa maneira e as garotas acabam percebendo. Frei então tem a ideia de levá-lo a um estúdio cosplayer para distrair a mente. Eles se vestem como dois personagens irmãos e vão replicar uma cena de um jogo onde eles lutam enquanto têm uma conversa séria. Eles começam a lutar e Koji deixa seus sentimentos verdadeiros saírem. Ele conta que está tendo sentimentos por uma garota, mas que ela o vê apenas como família. Além de falar que tem medo de estragar a relação com as garotas do dormitório. Então, depois de uma longa conversa, ele diz que é ele que tem que proteger as garotas, seja como responsável do dormitório familiar ou homem, e eles vão para casa. Koji e Suteia estão no festival universitário. Logo também aparece Frei, para variar vestindo um uniforme sexy e apertado. Ela leva os dois para uma barraca misteriosa um tanto afastada do festival e quem está lá é Mineru, vestida de bruxa. Ela está vendendo algumas poções mágicas para fazer uma grana extra. E é claro que todas essas poções são voltadas para questões sexuais. Imediatamente, uma fiscal aparece querendo confiscar tudo e Mineru precisa sair correndo. Mas antes, ela deixa cair uma poção na roupa de Koji. Os três então vão ver uma apresentação de Serene. Mas não é bem uma peça de teatro como o protagonista esperava, e sim uma apresentação meia bizarra do Clube de Pesquisas Ocultas, que afirma que Serene é uma criatura especial, um tipo de lenda urbana que acabou criando vida. Nessa hora, uma garota do clube entra na sala e diz que Serene foi vista perto da barraca de bebidas, fazendo uma manada atrás dela. Mas quando Koji e as meninas vão para um pátio para resgatar sua amiga, elas têm uma outra surpresinha. Uma névoa está cobrindo o local e todas as outras garotas estão mandando ver nos amassos pesados. Koji logo desconfia que a pegação generalizada tem a ver com as poções de Mineru. Então, uma garota do clube de pesquisas ocultas se aproxima dele perguntando se não o conhece de algum lugar. Sem pensar muito, Frei bota a peruca loira em Koji e todas as garotas acham uma gracinha ao lado feminino do rapaz e vão pra cima dele. E é claro que nem adiantou Suteia tentar ajudar, já que ele virou mais uma vítima. Quem aparece para interromper todas as garotas é Serene. Ela invoca um laser lunar e faz todo mundo ficar calminho de novo. Em contrapartida, ela acaba ficando sem energia e precisa repousar na enfermaria. Koji diz que Suteia e Frei foram buscar comida e pergunta se ajudaria caso ela comesse alguma coisa. Mas na verdade, o que ajuda Serene a recuperar sua energia é um beijo. E novamente ela fala que Koji é um servo dela. Ela parte para cima do garoto, mas ele é salvo pelo gongo quando Frei e Suteia aparecem trazendo um pirulito que chama a atenção de Serene. Com Koji a salvo de qualquer tentativa de assédio, eles vão até o meio de café em que Athena está trabalhando. Ela parece bastante atrapalhada e nervosa, mas está se esforçando muito. Koji ameaça intervir quando alguns rapazes demonstram interesse em Athena, mas Frei impede que ele faça qualquer coisa, dizendo que Athena está se esforçando para falar com rapazes apesar da dificuldade, e que eles podem cuidar dela observando de longe. Uma outra garota do café pergunta de Koji e diz que Athena devia ir passar um tempo com ele. É óbvio que Frei não deixa Athena recusar e sequestra Suteia para ficar no lugar da amiga. Eles então vão ver um concurso de travestismo em que as garotas se vestem de meninos. Enquanto a plateia se inflama por Kiriya, uma das juradas, Koji sente muito calor e resolve beber um chá que trazia em sua bolsa. O problema é que não era um chá, mas sim uma das poções que Mineru deixou cair.
Kiriya então dá a eles o ingresso para irem a um labirinto real e Koshi aceita na hora, super empolgado. A poção que ele tomou dizia: seja você mesmo, e agora o protagonista está agindo sem filtro nenhum. O labirinto é na verdade uma atração de terror e eles tomam vários sustos. Empolgadão e super sincero, Koshi toma a frente, dizendo que vai proteger as meninas e achar a saída. E é claro que as meninas também resolvem interpretar o papel de frágeis, já que gostaram desse outro lado mais espontâneo de Koshi. Então, para variar, no escurinho eles tropeçam e Koshi tem a queda amortecida, com uma mão nos seios de cada uma delas. Mais tarde, no café, Mineru diz a Koshi que a poção que ele tomou era um placebo que ela estava testando, ou seja, só uma gotinha. Frei mostra para Athena que Suteya se deu bem como uma garçonete tsundere numa pegada bastante sadomaso, vocês entenderam. Não bastasse isso, a galera das ciências ocultas e a fiscal de vendas do evento aparecem atrás de Serene e Mineru. Mineru, é claro, nem aí pra nada, joga logo suas poções para despistar todo mundo e as meninas ficam taradinhas por Kiriya. Kiriya fica sabendo que vai precisar cuidar sozinha da festa de Natal que seus pais costumam fazer para os alunos do dojo. Imediatamente, Athena e Koshi se oferecem para ajudar e os três decidem ir fazer compras. Um pequeno acidente acontece quando Athena está saindo do banho e Koshi entra para lavar o banheiro. Então acaba ficando o maior climão e os dois pedem desculpas, mas tudo piora quando Athena resolve sair correndo toda atrapalhada e cai sem roupas em cima de Koshi, causando mais um sangramento nasal. E é claro, por conta disso, Kiriya e Koshi vão sozinhos ao shopping. Eles foram até lá comprar aperitivos e presentes. Kiriya escuta um casal falando sobre como sair para fazer compras, é um encontro muito legal. Assim, olhando para Koshi, talvez pensando que os dois estão em um tipo de encontro. Eles até que se divertem bastante e Kiriya começa a entrar em crise, afinal eles estão mesmo tendo um encontro? Ou será que ela deve ver o garoto apenas como um irmão mais novo? E conta Koshi o que será que ele pensa na relação entre os dois. Na verdade é que o garoto também tem seus pensamentos impuros, principalmente imaginando Kiriya numa fantasia de Mamãe Noel e percebendo que Frei é uma má influência. De volta para casa, Frei assume a tarefa de preparar as fantasias de todos eles. Só de sacanagem, ela amarra Koshi com a fita métrica enquanto tira as medidas de Kiriya. E falando em sacanagem, elas pedem para Koshi fechar os olhos enquanto Frei começa a despir Kiriya para tirar suas medidas, e não sei se precisava disso, né, cara, mas enfim. E é claro, como se não fosse suficiente, mais uma vez ele acaba vendo a Athena sem roupa no banheiro. Depois de tudo isso, Serene aparece e junto de Koshi e Kiriya eles vão até o dojo dos pais da garota. A criançada fica empolgada com a visita e fazem até os dois participarem do treino. De kimono e tudo com Koshi, até fazendo amizade com o irmão de Kiriya. Mais tarde, quando Koshi já está exausto e fantasiado de rena, ele começa a decoração para a festa. As crianças não curtem muito os emblemas que ele pegou para fazer, mas ele se conforma, afinal são crianças. Elas querem saber mesmo dos presentes, né? Mas ele percebe que uma garotinha está afastada do resto e se aproxima para perguntar qual o problema. A garotinha acredita que não vai ganhar presentes por ser a pior aluna e está sozinha por ter dificuldade em fazer amigos e se misturar. Koshi entende exatamente como é ser introvertido e lembrando exatamente do seu próprio processo de adaptação, consola a menina dizendo que isso é normal. Ele entrega um emblema para ela que fica bastante feliz e as outras crianças percebem isso, assim pedindo também, afinal ele se esforçou bastante para fazer. Finalmente, Serene e Kiriya aparecem fantasiadas. Assim vemos que Kiriya seguiu o conselho do protagonista e vestiu roupas mais femininas. Mas olha rapaziada, eu acho que ela exagerou um pouco, né? Porque acho que até a calcinha dela tava aparecendo. Então tava indo tudo bem, tudo legal, até que o irmão de Kiriya inventa que as meninas deveriam cavalgar em Koshi, já que ele é uma rena. Então Serene resolve ir primeiro, dizendo que é uma relação adequada entre servo e mestre. Quando ela senta, Koshi percebe uma coisa estranha nas suas costas. E é claro que ele não deveria ter perguntado, porque Serene não está usando nada por baixo da saia e começa a se esfregar nas costas do protagonista, que logo sai correndo. Mais tarde, Koshi está descansando e Kiriya vai agradecer pelo bom trabalho. Ele coloca uma espécie de presilha no cabelo dela, um prêmio pelo esforço, e num clima muito romântico, os dois quase se beijam, que é claro se não fosse a presença intrometida de Serene. Dias depois, durante uma friaca, Koshi ganha das meninas seu primeiro kotatsu. Eles vão logo experimentar e aproveitar para esquentar as pernas. Athena parece ter um pouco de ciúme quando Kiriya senta do lado de Koshi, mas é claro, como não poderia ser diferente, elas logo começam com as safadezas. Kiriya já vai botando Koshi no seu colo, mas ele não acha isso muito apropriado e sai.
E é claro, enquanto Athena fica só olhando. Depois é a vez de Mineru inventar de esticar as pernas e todas ficam roçando o pé nas pernas de Conchi. Eles começam a brincar de se cutucar com os pés e Conchi vai ficando muito desconfortável. É que ele, lembrando de tudo que perdeu, está feliz por aproveitar seu kotatsu com as meninas, como se fossem sua família. Athena, Mineru e Kiriya dizem que é exatamente isso. Agora aquela é a sua casa e elas são sua família. No dia seguinte, Conchi convida Suteya para fazer a lição de casa sobre o kotatsu. Ela parece odiar a ideia, mas aceita. Ele fica surpreso porque a casa parece estar vazia. E é claro que o primeiro acidente é quando ele vai regular a temperatura do kotatsu e acaba dando uma espiada embaixo da saia da garota. Ela repara na cara dele vermelha e pergunta se a temperatura não está muito alta. Logo depois, os dois acabam pegando no sono. Suteya acorda e vê Conchi capotado. Então, enquanto ela tenta ver onde ele parou na lição de matemática, o pé do protagonista entra debaixo da saia dela. Pro desespero de Suteya, Athena chega bem na hora e no susto a mesa voa e esmaga as costas do garoto. O restante das garotas então logo chegam e com todos reunidos, eles pensam em fazer um ensopado. O protagonista vai ajudar na cozinha e quando Frei pergunta da plaquinha que ele está usando, o garoto diz que o kotatsu, além de quente, pode ser bastante doloroso. Depois vemos Frei sair logo cedo para um evento de cosplay e Conchi assume a faxina de casa. Athena não quer que ele entre em seu quarto, pois está fazendo algo de crochê que aparentemente ele não pode ver. Os dois então logo percebem um barulho assustador vindo da porta do quarto de Serene. Preocupados, eles vão ver do lado de fora e a garota está pendurada na janela tentando sair. Sem esboçar grandes reações, ela acaba caindo lá de cima. Conchi corre para salvá-la e acaba servindo de almofada para a bunda da garota. A situação do quarto é feia, saindo até uma gosma estranha por baixo da porta, que inclusive não abre nem ferrando. Suteya, mal-humorada como sempre, aparece para ajudar na limpeza e eles começam pelo quarto de Frei. Conchi não evita imaginar ela usando as lingeries que ele encontra no meio da bagunça, e ele também tem seu lado meio pervertido. O próximo é o quarto de Mineru, que só tem um sinal de radioativo na porta, né? Tropinha, tranquilo, só isso só. Depois de baterem na porta, eles entram no quarto, aparentemente vazio, mas que tem uma saída para um corredor enorme e estranho coberto de chuveirinhos. No final, eles acabam encontrando o Mineru vestindo poucas roupas. A garota tem simplesmente um laboratório secreto no fundo do seu quarto e Conchi acha isso maneiro pra caramba. Mas pra tristeza dele, a única coisa a fazer ali é levar o lixo pra fora. Depois disso, eles mal mencionam limpar o quarto de Serene e a garota já ameaça eles de morte. Mas é só Athena suborná-la com um salgadinho que fica tudo certo. Lá dentro vemos que o quarto dela é realmente um lixão, mas eles encontram várias lembranças de ano novo, decorações e até uma garrafa de bebida. Serene mostra que tem sentimentos e diz que aquilo é para agradecer pelo ano que passou, o ano em que Athena e Conchi se mudaram para a casa e Suteya passou a visitá-las mais. Foi procurando de qualquer jeito isso no meio da bagunça que ela causou o caos que agora está o quarto. Então, no meio de toda essa emoção, Mineru já está bêbada com a garrafa que encontrou e não demora muito até embebedar as outras duas. O protagonista então vai conferir a situação das meninas e não consegue escapar. E é claro, elas acabam dormindo em cima dele. O dia seguinte é véspera de ano novo e Conchi se lembra do pesadelo que foi a faxina no dia anterior. Mesmo assim, o clima do café da manhã é tranquilo. Frei está em mais um festival de cosplay, mas a cientista Mineru vai ficar em casa, apenas planejando fazer um upgrade no seu laboratório. Serene, Kiriya e Athena também não irão sair nesse dia. Então, enquanto eles conversam, Conchi parece ter uma tontura e derrama um pouco de molho. Mas isso passa batido. Ele diz o quão está feliz e que nem imaginava passar o ano novo rodeado de novas amizades. Ele nem esperava chegar vivo no fim do ano e agora tem uma família. O protagonista então vai com Kiriya fazer as compras para o jantar que ele mesmo se propôs a fazer. Athena secretamente terminando um crochê diz estar ocupada, o que acaba despertando suspeitas no garoto quanto a seu comportamento afastado. No supermercado, Kiriya está prestes a falar algo importante para ele, mas hesita por perceber que ele está meio estranho. Então, de repente, Conchi cai desmaiado no chão. Já em casa, preocupadas, as garotas levam ele para repousar no quarto. Emocionada, Frei acorda Conchi esmagando ele com seus melões. Elas então tiram a temperatura do garoto e constatam que ele está resfriado. Por mais que ele queira cuidar de tudo no ano novo, ele agora terá que descansar e as tarefas ficarão por conta delas. Depois das instruções de Mineru sobre como devem tratar alguém com resfriado, Frei arruma um cosplay de enfermeira sexy, né, mano? Como não podia deixar de ser, né?
Elas rapidamente começam a esmagar frutas para fazer suco, até que Suteia chega de surpresa e vai direto para o quarto dele. Ela está muito preocupada e chacoalha Koshi com certo desespero. Ele tranquiliza a garota, dizendo que só tem um resfriado e um pouquinho de febre. Suteia pede para que ele não a preocupe mais e conta que teve medo que ele a deixasse sozinha mais uma vez. Os dois então quase dão um beijo que fica só no quase. Infelizmente, né, porque eu tô torcendo por esses dois aqui. Exausta, Suteia pega no sono em cima de Koshi. Athena e Mineru vão até lá e levam Suteia adormecida para outro lugar. Quando o protagonista finalmente acredita estar sozinho, Frey sai debaixo do cobertor, ainda de enfermeira sexy, falando em examinar o garoto e já metendo a mão no corpo dele. O coitado, é claro, tenta se esquivar, até que chega a vez de Kiria entrar no quarto, pedindo para que ele beba um suco pra lá de esquisitão, que ela sem querer derruba na cabeça de Athena. Mais uma que precisa ficar de molho. E pelo amor de Deus, que ano novo zicado é esse, hein? Mas depois disso, Koshi acorda e percebe que está suando, ou seja, deu uma melhorada e levanta da cama. Ele encontra Kiria e diz que está pensando em tomar um banho. Muito amiga, ela logo se dispõe a tirar a roupa dele para lavar e já vai despindo o garoto até se tocar do quão estranho é essa situação. Mas isso não é nada, pessoal, porque quando Koshi entra no banheiro, Frey e Serene estão lá esperando por ele. O protagonista foge rapidinho dali e Kiria acaba vendo ele peladão também, mas rapidamente joga uma roupa. Como ela jogou sem ver, ele acaba vestindo um mini shorts e um cropped. Agora que o protagonista já se sente melhor e todo estiloso com a barriguinha de fora, ele resolve voltar com as tarefas domésticas, prometendo para Kiria que vai pegar leve. Enquanto isso, Athena e Mineru tentam decidir o que fazer para o jantar. A ideia de sopa de ovo é descartada porque Serene bebeu todos os ovos que tinham por eles ter o formato de lua. Por conta da ventania, Koshi sente sua febre voltar e entra para pedir algo quente para beber. Nessa hora, Mineru está mostrando para Athena uma poção que supostamente mata o vírus, e quando as duas veem, Koshi acaba derrubando dentro da panela, que explode. A explosão acaba pulverizando as roupas das duas, que ficam sem nada, fazendo com que Koshi desmaie. Com o garoto ruim de novo, Athena pede para que apenas ela fique ao lado dele no quarto e todas concordam. Ela passa o dia cuidando de Koshi, o que não é fácil, já que a febre dele não para de piorar. Ela começa a se lembrar de quando se conheceram e do medo que ela tinha de homens. Athena se lembra ainda de todos os momentos divertidos e embaraçosos entre os dois. Mais tarde, o protagonista acorda melhor, com Athena deitada ao seu lado. Ele então decide logo retomar as tarefas domésticas de novo, e Athena, é claro, vai até ele, dessa vez entregar as luvas de crochê que ela vinha fazendo. Os dois então decidem sair para fazer compras e todas as outras garotas, incluindo Suteia, se dispõem a irem juntas para uma boa tarde em família. E assim termina o anime, pessoal. O que você achou? Bom, eu achei um final bem interessante, até porque eu acredito que rolou um clima entre ele e Suteia, que provavelmente eles vão ficar juntos, né? E é o casal que eu queria. Apesar das safadezas e tudo mais, é bem legal que o protagonista acabou conseguindo uma nova família, já que o pai dele foi comprar cigarro, né, esse lazarento. Mas enfim, cara, essa foi a recapitulação